colocar já dentro desse contexto de que é uma região consolidada, mais duas indústrias automotivas, nós estamos falando, quer dizer, São Bernardo cresceu em função da Volkswagen. É isso que eu vou... Então você imagina o que isso vai significar em termos de crescimento. Quer dizer, a gente tem informação de que quando uma indústria automobilística se instala, ela traz com ela pelo menos 400 empresas. Bastante coisa. Então, pra você ter uma ideia, tem uma informação de que tem uma outra fora a Toyota indo para o interior paulista, onde ela já comprou uma determinada área e já comprou o entorno pensando exatamente na sua cadeia. Então, o desenvolvimento que isso vai trazer, já trouxe o que já tem, e obviamente, o que vai trazer é fenomenal. E você está falando assim da indústria automobilística, e ela é interessante a gente notar o seguinte: a indústria automobilística começou basicamente dentro de São Paulo, no chamado ABC, né? ABC Paulista. E motivos diversos, desde a valorização dos terrenos, quer dizer, os terrenos se tornaram muito caros, questões de logística e acessibilidade, porque essas indústrias começaram a ficar dentro dessa grande São Paulo, prejudicando, digamos, as suas necessidades logísticas. E até questões de sindicato, enfim, guerra fiscal. Houve realmente uma grande alteração nesse quadro da indústria automobilística, que foi para várias regiões. Você está citando aí o interior de São Paulo, com a instalação de algumas indústrias que já estão lá instaladas e outras novas que estão planejando se instalar. Mas também a gente ouve casos também, por exemplo, a Ford, que foi lá para Camaçari, teve a Volkswagen, que foi lá para o Paraná, a GM lá em Gravataí. Como é que você avalia esse movimento dessas empresas que, teoricamente, poderiam escolher o interior de São Paulo por todas essas questões que a gente falou de logística, qualidade de mão de obra, etc., indo para esses outros pontos? É a guerra fiscal? O que influi nisso daí? Como é que uma escolha, como é que uma empresa ela se posiciona na escolha de locais fora desse cinturão da Grande São Paulo? Eu acho que a questão da indústria automobilística, ela antigamente, quer dizer, essas indústrias que já estão estabelecidas aí, tanto a Volkswagen, tanto a Ford da Bahia, foram eventos que aconteceram numa circunstância de mercado que a gente não tem hoje. Hoje, definitivamente, a gente tem alguns polos de infraestrutura muito mais claros no sentido de que é melhor, né? Eu acho que 15, 20 anos atrás, o interior paulista também não estava tão preparado como está hoje. Então, as localidades eram muito similares, aí a guerra fiscal era muito grande. Hoje, de 20 anos para cá, você já tem a condição de avaliar de que, independente da guerra fiscal, o custo que você tem de logística ele é tão maior para você ir para uma região que não tenha toda essa infraestrutura logística, que é melhor você partir para uma região, esquecer um pouquinho da guerra fiscal, porque o custo logístico é maior, então escolher a localidade, sim pela localidade, e não tão somente pela condição de isenções tributárias. E falando um pouquinho de isenção tributária, isenção fiscal, eu queria ouvir um pouquinho de você a questão do modelo de Amazonas, da Zona Franca de Manaus, né? Como que você avalia esse modelo? Qual a atratividade que ela tem para essas empresas clientes dentro dessa possibilidade de expansão que a gente vai ter nos próximos anos? Bom, eu não tenho tanto detalhe com relação à questão das isenções de Manaus, mas o que eu posso te afirmar com certeza é que não deve ser um bom modelo, porque Manaus, definitivamente, nos últimos 15 anos, perdeu muito espaço, né? Hoje você tem situações onde você tem imóveis que têm isenções tributárias no eixo sul-sudeste, que tem as mesmas isenções tributárias em algumas situações que Manaus, né? Que são portos secos e áreas que eles chamam de alfandegária, que a pessoa tem os mesmos benefícios de uma zona franca, né? Então, não sei te dizer qual seria o modelo, mas não me parece que foi um modelo muito bom, porque Manaus deixou de ganhar muito espaço nos últimos 15, 20 anos, com certeza. Ok. Vamos ver o nosso chat, Caetano, como é que tá? Tem pergunta. Eu separei uma pergunta agora do Miguel Souza, que é de Lisboa, Portugal. E ele fala o seguinte, Rafael: no mercado imobiliário é preciso ser muito cauteloso.
pois o fator da grande crise mundial pode originar outro grande crash brevemente, outra depressão econômica. Quais são as medidas que o convidado pensa a respeito de uma nova crise e o papel de todos em relação a isso? Bom, o que a gente presenciou nos Estados Unidos com a bolha imobiliária, eu acho que está muito mais relacionada à concessão de crédito não qualificada, desenfreada, do que propriamente o desenvolvimento do mercado imobiliário, né? O Brasil, em termos de mecanismo de concessão de crédito, ele é muito mais cauteloso do que o sistema americano, né? E esse é o grande problema do próprio desenvolvimento do país. Sempre foi muito difícil ter crédito nesse país. Porque o crédito aqui no Brasil vem de uma herança de uma situação econômica sempre complicada, sempre atrapalhada, sim. Então as instituições financeiras sempre foram mais severas, né? Sim, a nossa liquidez sempre foi muito difícil obter recurso, capital para fazer investimento. Sempre foi muito escasso e difícil do ponto de vista técnico. Você, para conseguir ter crédito, você tinha que praticamente ter dinheiro na conta. Você praticamente não precisava de crédito para ter que ter crédito. Então, essa dificuldade toda, esse sistema todo nosso, por um lado, ele brecou o desenvolvimento de alguma forma, mas por um outro lado, ele trouxe hoje uma condição de crédito com carteiras muito qualificadas. A gente não tem a quantidade de créditos podres que os americanos têm, com certeza. Hoje a gente escuta muito nesse segmento popular, onde o crescimento está realmente astrondoso no projeto Minha Casa Minha Vida. Até porque é um segmento altamente demandado, né? Eu escutei algumas situações de algumas construtoras que falam que quando a pessoa vai comprar um apartamento e ela descobre que ela pode comprar, ela não acredita. Por quê? Porque ela nunca conseguiu, né? Ou quando ela conseguiu, ela tinha que entregar 15 olerites, garantias quase impossíveis de se cumprir, né? Se cumprir. Então essa situação de concessão de crédito de forma permissiva a gente não teve, não teve e não tem. Então eu acho muito pouco provável que a gente esteja criando uma bolha no momento. E também, não só acho improvável, também concordo com o nosso convidado Rafael, é impossível estar criando essa bolha por essas questões que ele colocou e também porque a gente volta a viver um momento mais positivo de geração de emprego, de geração de renda, né? Sim, e a gente está fugindo um pouquinho da área industrial, mas só para explicar, lá de Portugal, então hoje a situação quando o brasileiro ele vai comprar sua casa própria, hoje no projeto Minha Casa Minha Vida, que são apartamentos até R$130 mil, num financiamento de 30 anos, ele paga R$350, né, alguma coisa como, só para você entender melhor, $170 por mês de prestação. Hoje, uma pessoa que mora numa favela gasta mais do que isso, provavelmente. Então, nós não estamos falando de que ela está deixando ela está comprometendo mais aquela renda familiar que ela tem. Não, ela está mudando da favela para ter a residência própria, para pagar menos e para viver com mais dignidade. Então, o risco de crédito é realmente muito baixo. E aí começa também uma questão interessante, quer dizer, você falou, sai da favela, vai para um apartamento melhor, o que está aqui vai para outro apartamento, sim. E a coisa vai crescendo e vai, digamos, criando um círculo virtuoso aí de reaquecimento da economia. Sim. Agora, voltando então aos nossos eventos que vamos ter aqui, eu queria meio que finalizar o programa aqui, sabendo de você, qual a tua visão, quer dizer, para onde você acha então que está caminhando, como é que está a temperatura, o pulso dos teus clientes, das indústrias, das grandes empresas, em relação a esse momento econômico que o Brasil está vivendo? Bom, final de 2000 comecinho de 2008, realmente as impressões eram as mais positivas possíveis, né? A gente teve o fato Lehman Brothers em outubro, as coisas... Quando tudo mudou. Quando tudo mudou, de repente as visões ficaram pessimistas. Ficaram pessimistas, mas de uma forma geral,